e entrando no on. Hoje continuando falando do centenário do Santos Futebol Clube, que mostra 14 livros da história do Santos, né? O Santos Box. E começo o primeiro livro falando lá da fundação do Santos em 1912, os primeiros diretores, né, a reunião no Concórdia, depois a formação de time, grandes jogadores na seleção brasileira, incrível, hein? Santos mal começou na fundação, já teve jogador na seleção brasileira, hein? Você sabia disso? 1912, já em 1919 já tinha Santista campeão da América aí, hein? Hoje chamada Copa América, né? O Sul-Americano. Então, vou falar dos anos 20, os loucos anos 20, hein? Aqui no Brasil teve a famosa Semana de Arte Moderna em 1920, da década de 20, também o centenário do Brasil, né? 1900, Brasil foi independente em 1822 e 1922 comemorou 100 anos. E aí a cidade de Santos teve eventos, né, como a construção da Praça Independência. E o Santos foi desenvolvendo aí, batalhando no Campeonato Paulista, né? É uma década que teve também revoltas, né, contra o governo federal, né, a revolta tenentista, teve problemas de guerras aí, teve já estava fazendo estágio para a Revolução de 32, né, teve vários movimentos aí, de revolta de tenentes, né, revolta dos 18 do Forte, e aí teve depois da Primeira Guerra Mundial, que deixou milhões de mortos, né? O mundo começou a se reconstruir, né? Teve Arte Deco, né? Arte Nouveau, depois da Arte Nouveau, depois a Arte Deco, né? E aí eu estava recapitulando aí essa semana famosa de arte moderna, né, dos anos 20, né, desenvolvimento nas artes, no cinema, o povo continuava bem vestido, né? O homem de terno, gravata, chapéu Panamá, né? Vocês veem aí a parte das fotos, né, do livro de 1927, livro que veio com brindes, né, também mostrando alguns brindes aqui, esses cards mostrando grande momento aqui dessa década de 20, né, o jogo, a inauguração do estádio do Vasco da Gama, né, o São Januário, vê a importância do Santos Futebol Clube naquela época, já convidado pelo Vasco da Gama do Rio de Janeiro, hein? Vê a importância do Santos Futebol Clube. O Santos foi convidado porque foi um dos primeiros clubes também a aceitar negros, né, em seu elenco de futebol. O Jarbas, jogador Jarbas, o meia, foi o primeiro negro aí do Santos Futebol Clube. O Vasco da Gama é conhecido também por aceitar negros do seu elenco de futebol. Inclusive, o Vasco afirma que houve até rejeição lá por parte de outros clubes por aceitar jogadores negros, né? O Vasco tem um sentido bem popular mesmo na parte dos negros, né? O Vasco da Gama do Rio de Janeiro. E o Santos seguiu, né? E aí o Santos foi convidado para esse grande evento. Se não foi o maior em futebol, foi um dos maiores eventos aí nos anos 20. O Santos Futebol Clube sendo convidado, e justamente numa época que o Santos ele tinha um bom elenco e não conseguia vencer, né? E não conseguia os campeonatos, né? Era prejudicado, como hoje
era prejudicado pelas arbitragens, né? Muito se fala disso. Hoje o Santos, muita gente fala que o Santos é prejudicado pelos erros de arbitragens, né? Mesmo tendo VAR, mas naquela época era mais difícil ainda, né? Um clube do litoral conseguir um campeonato, né? Foi o primeiro, eu já falei em vídeos, né, que a Inter de Limeira só em 1986, aí nos anos 80, no meio dos anos 80 foi o primeiro clube que conquistou, o primeiro clube primeiro clube do interior que ganhou o Campeonato Paulista, né? Teve também lá o Guarani foi até hoje o primeiro e último clube do interior campeão brasileiro, o Guarani de Campinas, até hoje, não teve outro clube. A Copa do Brasil tá cheio de time aí que ganhou, né? Time do ABC, time de Jundiaí. A Copa do Brasil é mais famosa por... agora com a entrada de clubes da Libertadores ficou um pouquinho difícil, mas antes da entrada desses clubes na Copa do Brasil, agora ficou mais difícil um clube, tivemos a última aí, fora dos grandes poderosos, os poderosos aí, o Atlético Paranaense, né, que ganhou a Copa do Brasil. E em 1927, voltando lá no tempo, o Santos foi convidado para esse grande evento. Mais uma aqui, ó, um card do livro, né, o extra aqui, o brinde, mais um card aí de um lance da partida aí do jogador famoso aí, o Luiz Matoso, da época, o centroavante do Santos, que fazia muitos gols, esse Luiz Matoso. Um lance com ele aqui na foto, Santos e Vasco. Então esse jogo ocorreu no ano de 1927, um jogo importante, um jogo em que o Santos conseguiu bater o recorde, né? Ele fez 100 gols em 16 partidas. Um grande momento do Santos, né, em termos de recordes dessa época, né? O Santos Futebol Clube trouxe jogadores aqui de Santos mesmo, o Camarão, Siriri, Omar, de equipes aqui de Santos, para compor o elenco. Ele montou um elenco. Também teve a participação de mais um Patusca, né? Já tinha falado lá dos anos 10, lá dos Patusca, né? O presidente, o jogador da seleção brasileira, que não colocou no nome Patusca também, que fez o primeiro gol do Santos, o Arnaldo Silveira. Ele tinha Patusca também, ele era parente do Patusca. E agora, dos anos 20, o Araquém Patusca. Importante jogador desse elenco, dessa época aí, famoso. A história vai deixar escrita aí o ataque dos 100 gols, o recorde brasileiro em 100 gols em apenas 16 partidas. Nem na era Pelé esse recorde foi batido. Mas o Santos também disputou o campeonato de 27, nessa época aí, época louca dos anos 20, foi se reestruturando, disputando os campeonatos, e teve dificuldades também, problema de sempre, dinheiro, né? Nos anos 25, 26, tomou goleadas também, né? O amadorismo era complicado, né? Falar em dinheiro, teve clube que até extinguiu o seu quadro de futebol, né? Um dos maiores times campeões na era amadora aí do Paulista, o Paulistano, que tinha o maior jogador daquela época, o Frederich, né? Que temos o mais famoso jogador dessa época era o Araquém Patusca, camisa 10, né? Jogador que fez gols pelo Santos. E nessa década ele não conseguiu o título, mas ele foi importante, foi o primeiro craque da história aí do futebol, né? Tivemos o Ari lá atrás, o primeiro ídolo, e depois tivemos outros ídolos, e esse Araquém foi um destaque, né? Aquele jogo lá
contra o Vasco, o Santos goleou. O Santos, nesse tempo, ele aplicou as maiores goleadas que são registradas hoje, né? O Santos meteu 5-2 no Vasco, ganhou de 10 no Guarani, meteu 8 no Corinthians. Esse time era terrível, né? Mas houve um grande problema naquele jogo, né? Um jogo que não digo limito, não foi nesse jogo não, mas foi um jogo entre a seleção paulista e seleção carioca. E o presidente Washington Luiz participou desse grande evento de 27, mas houve um jogo que ele também participou e houve um grande problema na partida, um pênalti irregular para os paulistas, que eles abandonaram o campo e houve um problema que o presidente do Santos, o dirigente do Santos também era dirigente lá da federação e também não gostou da atitude do jogador. Como ele é presidente do Santos também, ele acabou tendo problemas com o Feitiço. O Feitiço era um jogadoraço, mas ele era cabeça quente, né? Ele não aceitava algumas coisas. Vou aproveitar essa hora do café aqui. E esse jogador, o Santos acabou conhecido como campeão da técnica e da disciplina. E tinha um fundador na época também, né, participando do elenco lá como dirigente técnico, o Urbano Caldeira. E houve uma reunião e resolveram afastar alguns jogadores do Santos. E esses jogadores eram fundamentais no elenco. Só o Santos mesmo a fazer isso, hein? O Urbano Caldeira que deu essa frase aí para o Santos: campeão da técnica e da disciplina. Você sabia que 3 jogadores acabaram saindo, os melhores jogadores acabaram saindo do Santos por causa dessas divergências? Também já tinha divergência salarial, né? Era amadorismo, mas o jogador recebia alguma coisa, né? Ninguém é relógio para trabalhar de graça. Mesmo assim, o relógio tem uma bateria. E o Santos, para a torcida não era muito grande, mas para a torcida e para o elenco fez muito efeito, mais negativo. Os jogadores saíram e o Santos acabou perdendo. Tinha a chance, era 100% de ganhar o título do Palmeiras. É o Palestra, né? E o Santos foi enfraquecido e acabou perdendo aquele campeonato. Quer dizer, o Santos só ganharia o campeonato com o Araquém de volta em 1975. Mas olha o ano que a gente está. 1927, cara. 1927. Em pleno tempo da reestruturação do mundo aí, mundo pós-guerra aí. Veja aí a cidade de Santos, né? O Santos continuava tendo lá o seu poder, o café, né? A cidade desenvolvendo, tudo desenvolvendo, e o Santos com essas intrigas aí, parecidas com as de hoje, né? Muito parecido. O Santos sempre viveu esse momento. O Santos, mesmo os jogadores estruturando ali a técnica, né? Os dirigentes decidiram afastar jogadores e aí foi fatal para ganhar esse título. Mas apesar de ter feito muitos gols na época, muitos jogadores famosos aí, jogador de seleção, o Feitiço, o Omar, o Siriri, o Camarão, cara, Camarão. Vocês sabiam que quando ele ficava no sol, ele ficava vermelho? Por isso que o pessoal apelidou ele de Camarão. Siriri lembra Siri, né? Por isso que eu tô lembrando aqui. Não tô olhando o roteiro nem nada. Siriri, cara. Siriri. É inevitável não lembrar desses nomes, né? Rapaz, esse ataque dos 100 gols, Feitiço, né?
Feitiço é o jogador dançarino da época, né? Jogador dançarino, Feitiço da Vila, hein? Feitiço. Cara, foi campeão lá no São Bento, não é o de Sorocaba não, era o São Bento da capital. Poucos times, nenhum time fora da capital ganhava a maioria dos títulos. Teve lá no comecinho, como eu falei no outro livro, lá em 1912, o americano de Santos, estava fundado em Santos, pelo Zizino Patusca, que depois foi presidente do Santos, que acabou indo para São Paulo e foi campeão lá em São Paulo. Mas é em São Paulo, né? Era para ser americano, né? E outros jogadores saíram também, né? Saíram do Santos e o Santos acabou perdendo força naquela final, perdeu para o Palestra Itália o título paulista no amadorismo. Era um bom time do Palestra, né? Mas apesar do pessoal comentar no livro que o Santos foi muito prejudicado naquela partida de 3-2, anulando gols e tal, mas a gente vê que sem os jogadores tiveram problemas lá com falar mal do presidente, né? O presidente da República era um bolsonarista de agora, e acabaram cancelando, tendo reunião e cancelando o jogador do próprio clube, hein? Campeão da técnica e da disciplina, mas quando chegou da final, que era mais importante, ganhar o jogo e ser campeão em 1927, o Santos foi enfraquecido, né? Cara, tiraram, imagine, porque o jogador arrumou um problema, e fundamental, cara. Aquela lá no São Bento tinha sido campeão no São Bento, artilheiro, feitiço, um dos melhores jogadores da época, goleador. Só não foi para aquela Copa de 1930 no Uruguai, porque houve uma confusão entre os paulistas, desde aquele momento aí, entre paulistas e carioca. Quer dizer, a seleção de 1930, ela foi com jogadores inteiramente cariocas, exceto o caso específico que o Araquém, como ele foi excluído do Santos, ele acabou nunca jogou no Flamengo, mas fez um esqueminha lá, acabou sendo assinado pelo Flamengo. Aí ele jogou na Copa de 30. O Brasil, para quem não sabe, acabou sendo eliminado pela Iugoslávia. Ganhou da Bolívia o segundo jogo, mas a Iugoslávia também ganhou da Bolívia e era todo mundo jogando ali. Como a Iugoslávia fez mais pontos que o Brasil, lógico, ganhou do Brasil, ganhou da Bolívia, o Brasil só ganhou do Brasil e perdeu da Iugoslávia. Então, quem passou foi a Iugoslávia, a antiga Iugoslávia, né? Hoje é Bósnia, Croácia, são países diferentes, né? Mas é tudo Iugoslávia. E boas campanhas em mundiais. 1927, Paí, Feitiço, Araquém, Omar, Siriri, né? O próprio Ari Patusca também jogou no comecinho dos anos 20, mas faleceu, né? Faleceu com um pouco de água, faleceu com 31 anos e tuberculose, hein? Aquela época a tuberculose era um terror, terrível, a tuberculose, tuberculose e pneumonia. Na realidade o Ari morreu com pneumonia, como é que pode? O cara morreu cedo. Bom, o Urbano Caldeiro também morreu com 33 anos, mas naquela época era complicado. Tuberculose, pneumonia, morreu muita gente, matava muita gente por isso aí, nessa época aí de 1927. Então, falando desses anos 20 aí, da parte do Santos Futebol Clube, o primeiro bicampeão mundial de futebol. Estou até com a camisa aqui, ó, representando, camisa especial de 62 e 63. Aqui tem uma taça, mas na realidade são duas, né? O Santos foi o primeiro, ninguém vai tirar isso do Santos. O Santos foi o primeiro, somando o mundo todo, lógico. Primeiro foi o Real Madrid, para quem não sabe. Segundo foi o Peñarol. Depois o Santos 2 vezes, né? E
mundial. Ficar na história. Por hoje é só.